Olá, boa tarde, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu me chamo Felipe e hoje estamos aqui em mais uma tarde com um amigo e vamos falar de um tema muito especial, a vontade de Deus na minha vida, na sua vida. E a Bíblia nos oferece uma história perfeita para discorrermos sobre esse tema. O livro do profeta Jonas, um livro bem curtinho que eu convido a todos vocês a lerem, em 4 capítulos. Eu separei aqui alguns trechos para que nós possamos meditar, entender como é que vai acontecer a vontade de Deus nas nossas vidas e como as nossas atitudes podem impactar em cada uma delas. Então vamos lá, vamos começar? A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, filho de Amate, nestes termos: levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e profere contra ela os teus oráculos, porque a sua iniquidade chegou até minha presença. Jonas pôs-se a caminho, mas na direção de Tarsis, para fugir do Senhor. E aqui nós fazemos a nossa primeira meditação. Por que Jonas seguiu na direção contrária ao Senhor? Porque ele queria o lugar comum dele, a zona de conforto. Ele não queria ir de encontro ao confronto, conforme era a vontade que Deus tinha colocado em seu coração. E aí, trazendo isso para os dias de hoje, por muitas vezes nós temos a mesma atitude de Jonas. Nós sentimos um chamado no nosso coração e criamos desculpas para nós mesmos, através de eu estou com muito trabalho, eu não tenho condições de fazer, ou então eu tenho que resolver um assunto ou outro, e não damos atenção a esse chamado de Deus no nosso coração. E aí, ao fim do dia, quando fazemos a nossa retrospectiva de tudo aquilo que fizemos, nós vemos que, às vezes, passamos horas a fio na frente de redes sociais, com entretenimentos muitas vezes fúteis, e também, por vezes, assistindo séries, filmes, 4 horas. E não nos dedicamos àquela meia hora, 1 hora que Deus nos pede em nosso coração. E aí, isso nos traz uma pergunta. Quando nós damos essa negativa, existe alguma consequência para mim e para os outros? A própria história de Jonas responde. Desceu a Jope, onde encontrou um navio. O Senhor, porém, fez vir sobre o mar um vento impetuoso e levantou no mar uma tempestade tão grande que a embarcação ameaçava espedaçar-se. Aterrorizados, os marinheiros puseram a invocar cada um seu Deus e atiraram no mar as cargas do navio para aliviá-lo. Entretanto, Jonas tinha descido ao porão e, deitando-se ali, dormia profundamente. Veio o capitão e o despertou. Dorminhoco. Em seguida, disseram os marinheiros entre si: vinde e tiremos a sorte para saber quem é a causa deste mal. Lançaram a sorte e esta caiu sobre Jonas. E Jonas reconhece que realmente ele é a causa. Tomai-me, disse Jonas, e lançai-me às águas, e o mar se acalmará. Reconheço que sou eu esta causa da terrível tempestade que vos sobreveio. E pegando em Jonas, lançaram-no às ondas, e a fúria do mar se acalmou. Então esse trecho nos diz claramente que quando dizemos não a Deus, temos consequências. Consequências não só para nós mesmos, como Jonas foi jogado ao mar, como também aos outros. Quando Deus nos coloca no nosso coração o desejo de uma oração, o desejo de uma participação de uma pastoral, e que nós damos na negativa, nós podemos estar deixando de ajudar alguém que necessita de nós. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. E é isso que Ele quer que nós aceitemos para a nossa vida. Que nós sejamos instrumentos, seja na oração, seja no serviço. Sobretudo num momento tão crítico como esse, que é o da pandemia, onde nós temos toda a abertura para orarmos, nós temos todos os meios, por exemplo, o Terço da Misericórdia, o Terço Mariano, as missas diárias às 19 horas no canal da nossa paróquia. Temos tantas formas de dizer esse sim a Deus e levar a palavra dele ao próximo que tanto necessita de nós. Então, o próximo pode sim sofrer consequências com as nossas decisões. E aí voltamos à primeira pergunta. E a consequência de Jonas? Ele foi jogado ao mar. Será que ele morreu? Vamos seguir. O Senhor fez
que ali se encontrasse um grande peixe para engolir Jonas. E este esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Do fundo das entranhas do peixe, Jonas fez esta prece ao Senhor seu Deus. E o Senhor escutou. Então o Senhor ordenou ao peixe, e este vomitou Jonas na praia. Olha que mensagem linda! Jesus nunca nos abandona. Quando nós terminamos de ler o trecho de que Jonas foi jogado ao mar, imediatamente nós pensamos, ele sofreu as consequências de uma negação e morreu. Mas não, Jesus nunca nos abandona, mesmo quando nós damos uma negativa a ele. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio para escolhermos. Nós vamos arcar com as consequências, mas ele está do nosso lado, esperando que nós possamos fazer que nem Jonas, estender a mão e falar, Senhor, me ajude. E nesse momento em que nós estendemos a mão como ovelhas, ele, como bom pastor, nos recupera. Jesus enviou um peixe para que não acontecesse nada a Jonas, e ele, no momento de seu arrependimento, rogou a Deus esta proteção, estendeu a mão, pediu ajuda. E Jesus, o bom pastor misericordioso, aceitou o perdão de um coração contrito e deu a ele uma nova chance. E aí, a palavra do Senhor foi dirigida pela segunda vez a Jonas nestes termos. Vai a Nínive, a grande cidade, e faz-lhe conhecer a mensagem que te ordenei. Jonas pôs-se a caminho e foi a Nínive, segundo a ordem do Senhor. Nínive era diante de Deus uma grande cidade. Jonas foi pela cidade durante todo um dia pregando. Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram nessa mensagem de Deus e proclamaram um jejum, vestindo-se de sacos desde o maior até o menor. Em seguida foi publicado pela cidade, por ordem do rei e dos príncipes, este decreto. Fica proibido aos homens e aos animais, tanto do gado maior como do menor, comer o que quer que seja, assim como pastar ou beber. Diante de tal atitude, vendo como renunciavam aos seus maus caminhos, Deus arrependeu-se do mal que resolvera fazer-lhes e não o executou. Olha, gente, aqui a execução da nossa reação à vontade do Senhor, quando nós dizemos o sim. Uma cidade inteira seria destruída. E Jonas foi portador dessa mensagem, e a cidade também de coração contrito, escutou a palavra do Senhor, acolheu a vontade dele, fez o sacrifício, mudou, e Jesus, em sua infinita misericórdia, porque Deus é um Deus de amor e de misericórdia, perdoou a todos eles. Olha que lindo! Jesus utilizou-nos como instrumento para a salvação dos nossos irmãos, e através do acolhimento da palavra de Deus, Jesus foi misericordioso. E aí nós podemos pensar, caramba, Jonas ficou super feliz. Mas infelizmente não, essa não é a resposta. Jonas, ele entende a justiça humana, que é completamente diferente da justiça divina. Como bem diz o nome, a justiça divina é a justiça de Deus. Na terra, quando fazemos, na justiça humana, quando cometemos um crime, somos julgados e vamos pagar por esse crime. Pela justiça de Deus, quando cometemos um pecado e confessamos ele de coração contrito, realizamos sacrifícios, Jesus é infinitamente misericordioso e nos perdoa, nos livra de todo o mal que poderia nos acontecer. Jesus, ele é misericórdia. E Jonas, ele não entende isso. E Jesus, de maneira muito sábia, cria uma situação para que Jonas pudesse entender. O Senhor Deus fez crescer um pé de mamona que se levantou acima de Jonas para fazer sombra à sua cabeça e curá-lo de seu mau humor. Jonas alegrou-se grandemente com aquela mamoneira. Mas no dia seguinte, ao romper da manhã, mandou Deus um verme que roeu a raiz da mamona e esta secou. Quando o sol se levantou, Deus fez soprar um vento ardente do oriente e o sol dardejou seus raios sobre a cabeça de Jonas, de forma que o profeta desfalecido desejou a morte, dizendo: prefiro a morte que a vida. E Jesus replica: tiveste compaixão de um arbusto, pelo qual nada fizeste, que não fizestes crescer, que nasceu numa noite e numa noite morreu. Então não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil seres humanos,
que não sabem discernir entre a sua mão direita e sua mão esquerda e uma inumerável multidão de animais? Com esse ensinamento, Jesus mostra a Jonas o poder da justiça divina, que é maravilhosa, que é misericordiosa. E com toda essa história, em um resumo, a gente consegue entender que, do momento em que Jesus coloca no nosso coração uma vontade, uma vocação, uma direção, em que nós negamos, nós podemos sofrer consequências, outros podem sofrer consequências das nossas atitudes. Mas se nós aceitamos, nós seremos instrumentos nas mãos do Senhor para salvar pessoas, salvar vidas, porque Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor. Então você, eu, todos nós que recebemos esse chamado e ainda estamos como Jonas dentro da barriga do peixe, tenhamos a certeza de que Jesus, o bom pastor, está do nosso lado, esperando somente que nós possamos estender a mão e pedir ajuda, nós como ovelhas, que sua infinita misericórdia, Ele vai nos ajudar. Boa tarde a todos, vamos rogar a Deus que faça brotar em nosso coração a nossa vocação, o nosso chamado, vamos dar o nosso sim e pedir a Deus que possamos ajudar o nosso próximo. Amém.